Oi, seja bem-vindo ao meu mundo. No vídeo de hoje, eu quero trazer aqui para vocês atualizações sobre como está a minha transição, como está tudo na minha vida depois que eu me assumi para Becca, depois que a gente contou tudo para a irmã dela, enfim, trazer algumas novidades sobre esse processo para vocês. Como é que tá a minha harmonização, como é que as coisas estão caminhando, trabalho, profissão e tudo mais. Então, se você quiser saber mais sobre isso, continue aí depois da vinheta. Bora lá! Bom, gente, vamos lá. Como vocês sabem, tem basicamente um ano, um pouquinho mais, acho que de um ano, a Becca me corrige depois, mas que eu me assumi para minha esposa, né? Sobre eu ter sido uma crossdressing escondida por 7 anos e ter chegado à conclusão de que eu sou uma pessoa trans e que eu não aguentava mais, que eu tava em depressão e que eu precisava me assumir, eu precisava sair pra fora, enfim. E de lá pra cá, muita coisa aconteceu pra vocês que estão acompanhando. Sim, muita dor, muito sofrimento, muitas fases diferentes acontecendo, muita coisa mesmo, né, gente? E eu tenho dividido um pouco disso com vocês aqui e quero trazer algumas atualizações, né? A última vez que eu falei sobre esse tema, eu tinha comentado que a Becca tomou a decisão de dividir isso com a irmã dela, né? E hoje a irmã dela, vamos chamar de irmã da Becca, tipo irmão do Jorel. Alan, por favor, procura aí irmão do Jorel e coloca aqui um pedacinho do desenho bem rápido pra não ter problema com o YouTube, para as pessoas saberem que desenho que é, porque esse desenho é muito legal. Se você não veja ainda, veja, é o melhor desenho, na minha opinião, da atualidade. Disco! Não tem essa música não, fica tranquilo. Nossa, vó, ainda bem que o ônibus esvaziou, Ele é da Cartoon Network, mas foi feito por brasileiros. Enfim, a irmã da Becca, ou vulgo irmão do Jorel, tá sabendo sobre mim e tem dado um super apoio no processo. Eu diria até que isso tem facilitado muito a aceitação da Becca com relação a tudo, né? Tudo isso que não é fácil, afinal de contas ela casou com um homem que está querendo transicionar para uma mulher. Mas, gente, eu não sei explicar se é o destino, se é o universo, o que que é. Parece de fato que eu nasci para isso, sabe? Porque parece que o universo o tempo inteiro me empurra para que eu seja a Paula, para que as coisas aconteçam, né? Vocês acreditam que recentemente eu descobri que uma pessoa que foi diretor minha, eu não vou citar o nome aqui agora, porque eu falei com ela faz pouco tempo, mas foi diretor meu lá atrás, transicionou e hoje em dia é uma diretora de uma empresa também, aliás, é um cargo até maior de uma empresa grande, e que ela é casada com uma mulher que aceitou toda a transição dela e a gente se reconectou por um acaso. Penso até em trazê-la aqui para fazer uma entrevista. Então, Flávia, a gente teve uma conversa, mas ela foi maravilhosa. Flávia, aqui ó, coraçãozinho pra você, obrigada, independente de qualquer coisa. Essa primeira conversa, ela trouxe um acolhimento pra minha alma, no sentido de, ok, as coisas podem dar certo, sabe? No sentido de aceitação da esposa, no sentido de processo que eu tô passando, né? E a gente até discutiu um pouco sobre esse lance do luto, né? Porque sim, é como se a Becca estivesse passando por um luto. É como se o Paulo estivesse morrendo e a Paula estivesse surgindo. Então parece que eu morri pra ela no dia a dia, sabe? E vira uma situação complexa que somente trans que estão passando pelo que eu estou passando vão entender. Somente aquela trans que se assumiu, tomou a decisão de transicionar tarde no casamento, falou com a esposa, é que vão entender, né? Então assim, é um processo complicado, doloroso, que prende as duas partes assim, em ciclos que a gente fica o tempo inteiro pensando o que poderia ter sido, o que não foi, por que a vida é tão cruel, por que as coisas são assim, etc. Mas, como eu disse, parece que a minha vida só anda, só começa a andar quando eu começo a assumir esse lado. Tanto esse reencontro com essa pessoa, tanto várias outras coincidências que têm acontecido exatamente pelo fato de ser a Paula, como uma outra pessoa também que surgiu na minha vida, que tem me ajudado muito,
que eu não vou citar pra não gerar polêmicas, mas uma outra pessoa que surgiu na minha vida, que tem me ajudado muito, que tem apoiado em vários caminhos, em várias questões, que a gente tem muita sinergia entre várias outras coincidências que têm surgido, né? É engraçado, porque eu passei por um período que a gente se questiona tanto que eu perdi muita fé em Deus, sabe? Acho importante trazer isso. E tantas coisas vieram acontecendo que até por signo, que eu sou uma coisa super cética, eu passei a acreditar um pouco em algumas mensagens. Não tudo, tá? Irmã da Becca, não tudo. Um pouquinho. Pode vir talvez uma mensagem por aqui ou por ali. Enfim, eu acho que esse é um caminho que eu tenho que seguir, que não tem outro caminho. Mesmo assim, é muito doloroso, é muito dolorido. E o que acontece? Nesse momento da nossa vida, estamos preparando para contar sobre isso para os pais da Becca. Então a irmã da Becca já sabe, o marido dela já sabe, agora os pais da Becca. E eu até tive uma sessão de maquiagem com a irmã da Becca, que eu não sei se ela gostou muito não, né? Diz ela que sim, mas eu tenho minhas dúvidas. Porque eu tentei fazer uma maquiagem mais simples, pero no mucho, né? Uma maquiagem que trabalhei um pouquinho mais assim, mas pra ficar com essa pele clean e tal. E eu sei que às vezes as mulheres, elas não estão acostumadas as mulheres cis, né? Elas não estão tão acostumadas a fazer uma maquiagem mais trabalhada, assim, como nós, mulheres trans, temos que muitas vezes nos adaptar por questões óbvias de cobrir a barba, disfarçar certos traços no rosto que são mais masculinos, enfim. Né? Então, assim, eu não sei, mas foi uma sessão muito legal poder maquiar ela, mesmo que na ocasião eu não estava com Paula, né? Agora a gente precisa provocar uma ocasião para que ela me conheça nessa versão. Mas tudo são passinhos de formiga, sabe? E, enfim, eu sinto que talvez tenha uma aceitação maior da Becca nesse momento. Eu sinto que existe uma luz no fim do túnel, algo que eu nunca imaginei. Mas talvez exista, né? E a gente segue trabalhando, a gente segue lutando. Eu sigo fazendo terapia, uma série de coisas nesse sentido. E até aproveitando para falar aqui, né? Eu não sei se você sabia, você que tá me assistindo aí, mas agora você pode se tornar membro do meu canal, tá? Então, se você quiser, você pode virar membro e passar a consumir alguns conteúdos exclusivos, mais de background, que eu vou começar a fazer para membros, tá? Tem várias categorias e em algumas dessas categorias tem até vídeos exclusivos. Inclusive, eu cheguei a gravar um vídeo meu fazendo um boy to girl que tá exclusivo para membros, tá? E assim vai ficar por um bom tempo. Não sei se eu pretendo liberar esse vídeo para o público ainda, tá? Até eu tava com uma outra camisa, né? Geralmente vocês sabem que eu gravo mais vídeos, aproveito a maquiagem, produção e tudo mais para gravar alguns vídeos em sequência. Tava com uma outra camisa e só na gravação eu percebi que eu tinha sujado ela inteira com maquiagem, porque eu tava ensinando para as pessoas o meu processo ali de transformação, né? E, enfim. Então, se você quiser contribuir, torne-se membro lá, você me ajuda muito, tá? Caso contrário, você pode se inscrever no canal e curtir e ajudar compartilhando esse vídeo. Pode ser interessante para outras pessoas que estão passando pela mesma situação ou que estão querendo entender, né? Bom, voltando aqui, a gente está nessa fase de mais uma pessoa da família, ou seja, próxima a saber, né? Lembrando que eu sempre falo que é parente, mas no caso da irmã da Becca, é quase como se fosse minha irmã, aliás, é minha irmã de alma, assim, né? Então, é alguém muito próximo, muito importante. E sim, também penso em contar pra minha mãe. Não penso em contar ainda pro meu pai, mas penso em contar pra minha mãe, porque eu acho que vai ser um caminho mais fácil pra mim por questões pessoais, tá? Mas cada vez mais eu sinto que é isso. É um caminho sem volta. Aliás, não tem mais o que fazer, né? Uma vez que você toma essa pílula, descobri que é pílula, não pírula, né? Porque eu tinha escrito pílula e alguém me corrigiu dizendo que estava procurando pelo pirula, que inclusive é uma pessoa que eu admiro muito e faz vídeos muito inteligentes sobre pessoas como nós. Recomendo que vocês sigam o canal dele também. Mas uma vez que você toma essa pílula, uma vez que você sai da Matrix, não tem volta. Não tem o que fazer. A Becca já sabe, as pessoas com quem eu contei já sabem. E é isso, ou a Paula sai, ou não tem mais jeito, a Paula sai, né?
E é isso, gente. Eu não me vejo mais trabalhando como Paulo. Eu não me vejo mais vivendo como Paulo. Eu cada vez me vejo mais vivendo sendo a Paula. Cada vez eu me vejo vivendo sendo mais livre. Eu só não quero que a Becca sofra com isso, né? E apesar de muita gente falar pra mim, ai, Paula, você tem que pensar em você tem que ser você, etc. Gata, eu sou uma pessoa que pensa muito nos outros. E acho que as pessoas que convivem comigo sabem disso, né? Eu penso demais, até nos outros mais do que em mim, muitas vezes. E por que com a Becca vai ser diferente, sabe? Eu vivo arrumando coisa pra minha cabeça porque eu tô tentando ajudar alguém, sabe? Não tenho às vezes onde cair morta e tô tentando ajudar a outra pessoa, porque, sei lá, é meu isso. Sempre fui meio que assim. Sou uma pessoa que fez muito poucas inimizades na vida. Claro que fiz algumas. A gente sempre faz, né? Sempre tem alguém com quem a gente não bate o santo, ou a gente se desentende, que pode ser uma coisa temporária ou permanente, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não sou o tipo de pessoa que parte muito pra conflito. Eu tento sempre ceder e encontrar uma solução. Então, por que eu faria diferente com a pessoa que eu mais amo? Eu não consigo. Eu conheço várias pessoas que estão passando o que eu passei, que estão vivenciando o que eu vivencio e que tomaram atitudes um pouco diferentes, um pouco mais pensar nelas mesmas, e tá tudo bem. Cada um é cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua jornada. A minha é, eu luto pela pessoa que eu amo, eu luto pelo aquilo que eu considero como vida. Então eu luto pela minha esposa e pelas pessoas que estão ao meu redor, né? E eu percebo que seja a força do destino, seja simplesmente porque a gente se sente mais viva sendo nós mesmas, eu sinto que eu preciso ser a Paula, eu preciso seguir nessa direção, porque esse é o caminho que me aguarda nos próximos anos. Então, eu espero que a Becca continue comigo e acho que tem grandes chances agora que aos poucos nós estamos dividindo com pessoas que realmente importam e que realmente podem ser uma fonte de apoio. Dito isso, recentemente conversei com uma pessoa que é uma amiga minha, que é a Duda Nantes, e ela tem um marido, né, que é cross. E ela falou, de repente, de trazer essa informação de como as esposas lidam com isso, porque tem pouca informação sobre isso, né? O que me trouxe uma ideia de fazer entrevistas aqui pro canal. É uma coisa que eu já tenho pensado sobre, chamar algumas pessoas para entrevistar. Eu já tenho uma lista de pessoas com quem eu quero fazer isso, só preciso pensar em como fazer. Se num formato de live ou se num formato de vídeo. Mas aguardem, porque essa provavelmente vai ser uma das coisas que vem como novidade aqui no canal. E eu espero que vocês gostem. E aí, quem sabe eu não entrevisto a Duda para ela trazer a perspectiva e a visão dela sobre como é ser uma mulher casada com um marido que é cross, né? Como lidar com isso. Não só a Duda passa a situação, muitas outras pessoas passam. Eu conheço várias, né? Enfim, eu vou ficando por aqui. O vídeo já tá ficando longo. Eu tô tentando fazer vídeos um pouquinho mais curtos, a pedidos. Se vocês quiserem também vídeos mais longos, vocês me falem, tá? Porque eu não paro de falar, vocês estão vendo aqui, né? Tenho que me controlar. Mas essas são pequenas atualizações aí de como estão a nossa vida, tá? Bom, é isso. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.